E aí, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí que estão assistindo essas aulas, né? Nossas várias aulas de Proxmox, que vem desde a versão 3, depois passa para a versão 4 e agora nas modificações feitas referentes à versão 5. A gente está aprofundando em alguns aspectos. Na aula passada a gente viu alguma coisa de LVM, né? E na aula de hoje a gente vai ver um recurso novo que surgiu agora na versão, não sei se é na versão 5 ou nas últimas da 4, que a gente ainda não tinha trabalhado no nosso curso, que é a replicação. Tá? Como é que funciona essa replicação e para que ela serve? A replicação é o seguinte, ó. Imagina a seguinte situação. Segundo a Proxmox, esse recurso foi desenvolvido com essa finalidade mesmo. Tá? Imagina que tu não tem muito recurso, por exemplo, tu não tem o storage centralizado, mas tu tem dois nós. Né? Tu tem dois nós ali de um cluster simples, né? De dois nós. E aí, trazendo para a prática, exatamente o que eu tenho aqui. Tenho dois nós do Proxmox configurados em um cluster simples. Ah, mas como é que a gente fez para configurar esse cluster? Tal, não mostrei. Bem, a configuração do cluster ela é igual à configuração do cluster no Proxmox 4. A gente fez várias aulas ali, né, mostrando como é que funciona o cluster em cima do Proxmox 4, em cima do Proxmox 3. E a versão 5 ela vem daí, né? Não teve nenhuma modificação ali em fazer cluster, em configurar cluster e adicionar membro. De qualquer maneira, acho que daqui a umas duas aulas mais ou menos a gente vai adicionar um novo nó a um cluster existente e dar uma olhada nos dashboards ali do cluster, tá? Então a aula de hoje, para trabalhar na aula de hoje, consequentemente para trabalhar com replicação, a gente tem que ter ali o cluster configurado, tá? Como a gente tem aqui com dois nós, os mesmos moldes ali que a gente tinha no Proxmox na versão 4. Então a replicação ela funciona como, tá? Imagina que tu tem uma máquina virtual que está num nó. Por exemplo, essa daqui, test Debian set local. É uma máquina virtual de um Debian normal, tá? Imagina que ela está funcionando, ela está startada nesse nó, né? E tu precisa, caso necessário, tu precisa levantar ela em outro nó. Caso esse nó falhe, né, num procedimento normal, vamos dizer assim, nessa situação de um cluster com dois nós, sendo que tu não tem um storage centralizado para guardar teu HD virtual, o que geralmente tu faz? Tu guarda backup, né, numa unidade da rede. Então tu faria um backup dessa máquina aqui todo dia, toda noite, faria um agendamento de backup dela para uma unidade externa ou para uma unidade compartilhada da rede, como NFS, por exemplo, como a gente viu já em aulas passadas como fazer essa configuração de backup. Então ele teria esse agendamento de backup noturno e caso desse um problema nesse teu nó em que ela está vinculada, que é o PV51 Beta 2 aqui no meu caso, tu faria a importação dessas máquinas virtual para dentro de um outro nó, né? No caso o nó PV51 Beta 1, faria essa importação dele e inicializaria a máquina, né? Claro que com isso teria uh, alguns inconvenientes, né? Por exemplo, que tu vai ter que backupear a máquina completa toda noite, e dependendo do tamanho é um problema, né? Outra questão que tu vai ter é o tempo de importação dessa máquina virtual no outro nó, até ele ser executado, é um tempo que teria que importar esse dado, inicializar essa máquina, né? Em algumas situações não tem problema, em algumas situações tem um problema maior. A replicação ela veio para facilitar esse tipo de serviço, né? De que maneira? Ela automatiza a replicação de uma máquina virtual de um nó para um outro nó, tá? Também pode trabalhar com HA com isso, né, com alta disponibilidade, mas o importante é o seguinte: o HD virtual dessa máquina aqui, ele vai ser replicado para o meu outro nó e vai ficar lá quieto. Então não é a máquina, na verdade, que vai ser replicada para outro nó com as configurações da máquina virtual de forma automática. Não. É só o HD virtual que vai ser replicado.
além de ser replicado, ele permite que eu agende, por exemplo, de quanto em quanto tempo eu quero essa sincronização. Então, imagina que, bem, toda noite um backup para mim, para algumas configurações de tipo de serviço, ok, não tem problema, mas alguns outros tipos de serviço, por exemplo, tá? Uh, um exemplo de um firewall, na verdade, talvez uma vez na noite, uma vez durante a noite estaria ok, mas não sei, alguma coisa que tu altere durante o dia, que tu queria ter um tempo de replicação como se fosse um backup a cada 15 minutos, tá? Então tu pode, num formato de backup, isso fica complicado, onera, né? A cada 15 minutos fazer um backup e tal. Aqui não, aqui tu vai fazer uma sincronização e aí tu pode definir, olha, eu quero sincronizar lá no PV51 a cada 30 minutos, por exemplo. Essa minha máquina virtual aqui, ó, teste Debian 7 local, tá? Então, e tem inclusive ali o tempo, a banda da rede que tu vai ocupar para fazer isso, né? Tu pode definir aqui. Então, é um recurso bem interessante do Proxmox para fazer esse tipo de sincronização. Então, para tu chegar lá, é só tu clicar nela aqui, né, na tua máquina virtual, vir até replicação, clicar em adicionar e aí colocar as informações que tu vai adicionar. Então, nesse meu caso aqui é uma PV Beta 1, né, é a máquina de destino, é o meu nó de destino que vai receber o HD dessa minha máquina virtual que está rodando no Beta 2 e eu quero que ele rode a cada 30 minutos. Ah, eu quero a cada 15 minutos, posso editar aqui e colocar 15 minutos. Então a cada 15 minutos, primeiro snapshot, ele faz a replicação toda via snapshot, tá? Primeiro snapshot dele que ele vai fazer vai ser pesado e depois vai ser bem tranquilo porque só vão ser os snapshots complementares, que são bem mais leves e bem mais rápidos do que o primeiro snapshot, que é um snapshot mais completo. Assim eu tenho uma máquina, por exemplo, ou um backup em outro nó, sendo feito a cada 15 minutos. Imagina que tem situações que isso não adianta nada, tá? Que tu teria que ter realmente um storage centralizado. Por exemplo, eu tenho um banco de dados e meu banco de dados está virtualizado. Então, 15 minutos para ti é muita coisa. Na verdade, 1 minuto é muita coisa para um banco de dados. Então, isso não vai resolver o teu problema. Agora, bem, eu tenho um terminal server que o pessoal utiliza, acessa esse terminal server para fazer, enfim, acesso aos programas e tal, né? E ele tem o meu sistema lá dentro, meu sistema salvo num banco de dados, que aí sim está com replicação 100%, né? Um banco de dados. Esse meu terminal server eu posso fazer de repente a cada 1 hora essa replicação desses dados do meu terminal server para um outro nó, ou até mais que isso, de repente a cada 3 ou 4 horas, porque o pessoal de repente instala algum programa, ou de repente a cada meia hora, porque daí o pessoal está acessando os e-mails no próprio terminal server. Então, se eu der um problema, beleza, eles vão perder os e-mails dos últimos 15 minutos, por exemplo, ou meia hora, que é o tempo de sincronização. Então já é um um tipo de serviço, né? Um tipo de tarefa que tu pode se dar o luxo de fazer uma replicação a cada 15 minutos se tu não tem uma opção no storage centralizado, né? A gente viu nas aulas anteriores lá de cluster que tu pode ter, por exemplo, um NAS for free ou o próprio um storage mesmo de rede, né? Fazer essa conexão via storage centralizado e aí tu tem tudo 100% replicado. Se tu não tem essa possibilidade ou tu não tem esse requisito, tu pode sim utilizar essas tarefas de replicação para fazer uma sincronização dos dados da tua máquina virtual no tempo especificado. Uma questão importante que tem que analisar aí, né, são os requisitos. E aí a gente de repente cai em algumas situações, tá? Isso é bem importante. Qual é o requisito para te conseguir utilizar essa replicação? A tua máquina virtual que tu vai ativar essa replicação, no meu caso aqui essa teste Debian 7 local, ela tem que estar utilizando um storage do tipo ZFS, tá? Então a gente vai dar uma olhada como criar ali um storage ZFS. A gente vai criar junto esse storage ZFS. E
e aí a gente vai migrar essa máquina, minha máquina virtual, que hoje ela está sobre, vamos olhar aqui no hardware, ó, que hoje ela está sobre um storage local, né? A gente vai migrar ela para um storage ZFS que a gente vai criar, e em seguida a gente vai ativar essa replicação e vai verificar como é que isso vai funcionar, tá? Então, esse é o requisito básico. Ela só trabalha em cima de ZFS, do storage do tipo ZFS. Então, os teus nós eles têm que ter unidades ou partições ou discos trabalhando com ZFS. Isso significa que eu preciso instalar o meu Proxmox em cima de uma unidade ZFS? Não, com certeza não. Tá? Tu tem que ter, na verdade, uma parte do teu disco, ou um disco específico, ou uma partição que trabalhe com os ZFS, que esteja trabalhando com os ZFS para a tua máquina virtual estar dentro disso. Existem várias peculiaridades no uso do ZFS. Tá? O ZFS é um sistema, como eu comentei na aula passada, híbrido entre LVM junto com o sistema de arquivos tradicional. E é fato que ele permite que sejam feitas várias configurações em cima dele. Tá? E é por isso mesmo que na apostila ali, ó, eu coloquei aqui no tópico replicação, tá, que é o que a gente está tratando agora, coloquei ali 3 links que a gente trata exclusivo aqui, o Proxmox, a Proxmox trata o assunto dos ZFS. Tá? Se tu está utilizando os ZFS, ou está pensando em utilizar os ZFS, indico uma leitura dessas documentações aqui, tá? Principalmente essas duas documentações aqui primeiras, que ele vai trazer alguns detalhes do uso dos ZFS até para ver se realmente cabe a utilização dos ZFS no caso, no teu caso, né? Que tá olhando, enfim, vendo e analisando a possibilidade de uso dele. Porque uma das questões, ele utiliza bastante memória, né? O ZFS é um sistema de arquivos que utiliza muita memória. Então, o teu nó do teu Proxmox ele tem que ser robusto o suficiente para também ter um consumo de memória em cima de ZFS. Deixa eu ver aqui, ó. ZFS no Linux, né? Essa é a primeira dica. Então ele começou o ZFS em cima do Proxmox 3.4. Aqui tem várias vantagens da utilização do ZFS. Tu pode utilizar RAID, por exemplo, em cima do ZFS, né? A questão do hardware, que é importante, inclusive de memória, de repente utilização de SSDs. Existem vários detalhes aqui, ó, que que a própria Proxmox traz aqui para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais na utilização dos ZFS antes de sair adotando e aplicando ele, dar uma lida com mais calma. É um sistema bastante complexo, é um sistema muito bom e ao mesmo tempo, como qualquer sistema complexo e bom, ele tem algumas limitações ou requisitos, na verdade, além de limitações, com uma utilização, por exemplo, de memória, que se não for bem orientada, bem estudada, ela pode trazer problemas a médio prazo, tá? De performance. Então ele é bem performático, só que tem que analisar ali os requisitos dele, tá? Por padrão ele já vem ativado no sistema, tá? Por padrão ele já vem ativado. Ativado não, mas ele já vem instalado no Proxmox. O que a gente vai fazer agora então? A gente vai partir para a prática, tá? Eu estou aqui então com meus dois nós ligados em um cluster, né? E estou acessando os dois aqui, ó. Então um deles é o 211 e o outro é o 212, né? Que é o PV beta 1 e beta 2. A gente vai conectar por SSH nesses dois nós e vai fazer a criação de um pool de ZFS nesses servidores, tá? Vamos fazer isso aí agora em seguidinha. Bom, então a gente vai conectar aqui conectar por SSH no primeiro nó, né? Vou dar um clear aqui para limpar a tela. Vou dar o LSBLK aqui para mostrar, né? Eu tenho o primeiro disco que tem os storages locais, LVM e tudo. O meu segundo disco eu estou utilizando para o GlusterFS, que a gente vai dar uma olhada nisso nas aulas finais ali. E o meu terceiro disco está limpinho aqui esperando a utilização do
do ZFS, tá? E a gente vai utilizar o ZFS nele. A mesma coisa no meu segundo nó. Meu segundo nó, eu tenho meus storages locais, né, com LVM. Meu segundo disco ali tratando GlusterFS. E o terceiro disco a gente está limpinho também, aguardando a utilização do ZFS. Para a gente criar o ZFS nesses discos, assim como a gente criou o grupo de volumes LVM na aula passada, a gente dá um zpool. Antes de criar, a gente vai fazer o seguinte: se tu der um ZFS list, ele vai listar as tuas unidades ZFS disponíveis, tá? No caso não tem nenhuma, porque a gente não criou nenhuma. Então zpool create -f, a gente vai botar aqui ZFS, eu vou botar esse nome, tá? ZFS dados. Pode ser o nome do nosso pool, né? Da nossa piscina que vai receber as imagens ZFS dos HDs das máquinas, tá? /dev /vdc. No meu caso é VDC, tá? Aí tem que ver cada caso. HD geralmente é SDA, SDB, quando é SATA, né? Ou SCSI, então tem que ver no teu caso qual o teu dispositivo, né? Aqui no meu caso é o VDC, que eu quero colocar ele dentro da minha configuração de ZFS. Se eu der um ZFS list, agora ele já vai aparecer aqui, ó, 4.8 GB disponível, tá? Eu também vou colocar uma opção, sendo que, como eu falei ali, a gente tem várias opções do ZFS, tá? O ZFS, deixa eu só escrever, set compression igual a on, e eu tenho que dizer onde que eu vou adotar isso, né? ZFS dados, opa. Ok, então está ativando a compressão das máquinas nesse ZFS. O ZFS ele aceita deduplicação para unidades de backup. Ele aceita muitas configurações que são muito importantes, tá? E bem interessante de ser utilizado, desde que se conheça o sistema para utilizar, para não ter problemas de performance com utilização de memória, que é a maior parte das reclamações. Agora a gente vai fazer a mesma coisa no nó 2, tá? No nó 2 aqui eu vou criar então um, um, um pool, né, de ZFS chamado ZFS dados. E aqui uma questão bem importante: nos dois nós que a gente ativar a replicação, eles têm que ter um pool com o mesmo nome. Se ele tiver o pool ZFS com nomes diferentes entre os dois servidores, não vai dar certo, a nossa replicação não vai funcionar. Então essa é a primeira questão importante que a gente tem que perceber quando for fazer a configuração dos nossos FS para utilização com replicação, tá? Uma vez feito isso, a gente já criou aqui, ó, se eu der um ZFS display agora, ZFS list, ele já está listando aqui, tanto num nó como no outro nó, que eu tenho as unidades ZFS prontas para ser utilizada, tá? Agora a gente vai incluir um storage do tipo ZFS lá no nosso Proxmox. Então a gente vem aqui no nosso Proxmox, né? Vamos primeiro na unidade 1, no nó 1, né? Estou conectado diretamente no nó 1. E eu vou criar aqui, vou adicionar um storage, né? Do tipo ZFS, que é o ZFS local. O nome que eu vou colocar aqui é ZFS nó 1. Qual é o pool que a gente vai utilizar? ZFS dados. Aqui está aparecendo porque a gente já criou quando a gente conectou por SSH. Se a gente não tivesse conseguido criar ou não tivesse criado por SSH, ele não apareceria aqui, esse pool ZFS, a gente não iria conseguir utilizar o ZFS. Ok. ZFS nó 1. E aqui a gente vai criar E aqui a gente vai criar
Ahn, na verdade ele automaticamente ele já cria, quando a gente, como eu criei dentro do data center, tá? Ele automaticamente já criou os FS no 1 aqui no beta 1 e os FS no 1 dentro do beta 2, tá? Como ele já tinha esse pool criado nos dois, que a gente criou nas duas unidades, quando eu adicionei no data center, apesar dele estar pegando os FS local de cada um, ele uh, ele já cria e disponibiliza nos meus dois nós. Só que mesmo estando disponível nos meus dois nós, ele não é a mesma coisa, tá? Então aqui eu tenho o meu nó1, né, ligado diretamente ao meu ZFS que está conectado nos meus discos no primeiro nó. E aqui eu tenho meu storage ZFS interligado no nó 2 e ele vai utilizar o disco 2 para armazenar esses ZFS. Ok, o que a gente vai fazer agora? A gente vai migrar essa minha máquina aqui, ó, minha máquina virtual, ela está com um disco, e aqui eu estou em hardware nela, né? O disco dela está local. Eu quero ativar a replicação nela. Eu não vou conseguir ativar essa replicação porque ela está tratando o disco local e não está tratando os ZFS. Então eu vou mover esse disco para o meu storage ZFS, tá? Vou mover esse disco aqui. Então ele vai mover o meu disco que eu utilizava como um disco local ali, na unidade local, né, como a gente tratou lá no Proxmox 3, no Proxmox 4, unidade local clássica, e eu estou movendo ele para o meu storage ZFS, porque a replicação só funciona em cima do storage do tipo ZFS. Se eu tivesse, por exemplo, criando uma máquina virtual nova para utilizar essa replicação, eu já crio ela dentro do meu storage do tipo ZFS. Né? Não precisaria depois de criar ela migrar. Eu crio ela, coloco ela direto na criação dentro do meu ZFS e ela já vai ficar disponível ali para mim. E a replicação vai funcionar e vai ficar disponível para mim. Está finalizando aqui a transferência. Ok. Vou fechar aqui. Agora eu tenho meu disco no tipo ZFS, tá? Eu vou remover esse meu disco aqui, que é o meu disco que eu não estou mais usando agora, que é o meu disco que estava no meu storage local, tá? Então estou removendo ele, só deixei o meu disco rígido que eu fiz a migração para dentro do ZFS. Agora estou dando o ZFS list aqui, ó. Importante, o que é importante entender desse conceito, tá? Como a gente criou o mesmo nome pool, né, o mesmo pool com o mesmo nome ZFS dados tanto no nó 1 quanto no nó 2, ao adicionar o storage via data center, né, lembrem, o data center está acima dos nós. Então quando eu adiciono e eu digo assim, olha, é o ZFS e ele vai ter o nome do pool dele é o mesmo, tanto numa quanto na outra. Automaticamente ele adiciona o ZFS tanto no nó 1 quanto no nó 2, tá? Com o mesmo nome. Aí a gente pode cair no seguinte problema. Bem, então esse ZFS aqui está sendo compartilhado entre as duas máquinas, é só um ZFS. Ele está fazendo essa replicação automática entre as duas máquinas? Não, nada disso. Tanto que quando eu migrei a minha máquina virtual Linux aqui dentro do meu nó 2 para dentro do ZFS, ó, ela fica aqui aparecendo que o meu ZFS, o meu storage ZFS da minha máquina nó 2, ele está sendo ocupado, ó, 64%. Agora, se eu for aqui no ZFS do meu nó 1 e der uma olhada no que ele está sendo ocupado, ele não está sendo ocupado, tá? Então, apesar de eu ter que adicionar somente uma vez lá no meu data center, o meu storage, ele já replicou essa informação para os meus dois nós, mas tudo que eu salvar no meu ZFS aqui dentro do meu nó 2, ele vai ficar somente no meu nó 2, tá?
O que a gente vai fazer agora? A gente vai ativar a replicação para fazer com que a minha máquina, que está vinculada ao ZFS do nó 2, ele replique essa informação para dentro do ZFS que está na minha máquina nó 1. Tá? Outra comprovação que a gente tem disso é através do comando ZFS list. Tá? Aqui eu estou no meu nó 1. Eu vou limpar a tela para ficar mais claro. Ó, dei um ZFS list. Ele está mostrando o que? O meu pool. Só isso. Tá? É o meu nó 1. No meu nó 2, vou limpar também a tela e dar um ZFS list. Além do meu pool, eu já tenho um disco vinculado a essa máquina, a esse ZFS, né? Que está ocupando ali uma quantidade de dado, né? E é exatamente o disco da minha máquina Debian que eu fiz a migração do local que ela utilizava, né, como storage local de diretório, para dentro da minha unidade ZFS. Então isso tem que ficar bem claro. Por eu adicionar pools com o mesmo nome entre as duas máquinas, e quando eu for adicionar um storage em data center, parece que é o mesmo storage que fica disponível para as duas máquinas, na verdade não é, né? Cada nó vai ter um ZFS específico e está consumindo o seu ZFS do seu disco local específico, tá? E é isso que exatamente aconteceu aqui. Eu tenho uma máquina, um nó, esse nó tem uma máquina virtual que está dentro do meu ZFS no meu nó 2. Já o meu nó 1, eu não tenho nenhuma máquina dentro do ZFS configurada nele e ele está com o ZFS livre ali. Agora a gente vai entrar na nossa máquina virtual aqui, né? E a gente vai na configuração de replicação e a gente vai ativar a replicação dessa máquina pro destino, na qual, né, o destino vai ser o ZFS lá do nó 2, do nó 1, né? Vai lá para o nosso primeiro nó. Então vamos lá. Para a gente ativar isso, né, a gente vem aqui, selecionei então minha máquina virtual que eu quero criar esse meu backup, essa minha replicação, lembrando que ela pode ser feita com a máquina ligada, né? Vou em adicionar, aí eu digo aqui, ó, bem, a minha máquina virtual que eu vou ativar isso é a 106, é o ID dela, ok, essa mesmo. O destino dela é o PV51 Beta 1, que é o meu nó 1, ok. A cada quanto tempo? Cada 2 horas, tá? Sem limite, algum comentário? Teste, teste. Ativado, criar. Ok. Ele já ativou já ativou a replicação. Só que ele não está fazendo a replicação nesse momento, tá? Ele vai aguardar as 2 horas. Ou uma maneira que a gente tem de forçar essa primeira atualização é executar agora. Então ele vai executar a replicação dessa máquina agora, tá? Para a gente ter os detalhes, ver o que está acontecendo, a gente clica aqui em log. E aí ele vai dizer o que está acontecendo. Nessa nossa replicação. Então ele está sincronizando o disco, né, com o outro nó. Quando ele terminar ali, se der algum problema vai aparecer no log. Se não der nenhum problema, ele vai dizer ok ali, tá? Eu vou dar uma pausa no vídeo aqui e depois eu volto quando ele continuar com o sincronismo. Continuando aqui nele, finalizou então a replicação, ó. Demorou um pouquinho mais de 1 minuto. Finalizou aqui o processo de replicação. Status ok, né? A data do último sincronismo e a duração dele. O novo sincronismo ele está dizendo que vai executar às 16 horas e a partir daí ele vai começar a jogar a cada 2 horas esse sincronismo, tá? O que exatamente significa esse sincronismo, tá? Bem, então quer dizer que a minha máquina virtual já vai aparecer aqui no meu nó 1 para eu utilizar? Não, ela não vai aparecer no teu nó 1 para te utilizar, mas o teu HD virtual, né, o teu HD da tua máquina virtual já vai estar consumindo o storage
do nó 1. Tá? Isso significa então que tudo que eu alterar nesse momento na minha máquina virtual que está rodando no nó 2 aqui, que eu estou fazendo essa replicação, já está automaticamente gravado no ZFS do nó 1? Não, também não. Né? Ele só vai gravar lá no ZFS do nó 1 quando ele for fazer a replicação. No meu caso, eu configurei a replicação para cada 2 horas. Então, a cada 2 horas ele vai fazer essa sincronia. Vai lá e vai fazer essa sincronia. Vai lá e vai fazer essa sincronia. Tá? Então, o intervalo entre essas 2 horas, se der um problema no meu nó 2, eu não consigo recuperar esses dados. Tá? Só vou conseguir recuperar os dados da última replicação que vão estar ali no ZFS do meu nó 1. Tá? Bem, e como é que... Ah, mas tudo bem, entendi. Né? Mas e aí, como é que eu faço para recuperar a minha máquina, então? Vamos imaginar que deu um pau no meu nó 2. Como é que eu faço para levantar minha máquina no meu nó 1 do meu cluster? Essa é a minha máquina Debian aí que eu estou fazendo replicação. Bem, isso aí eu vou deixar vocês... não vou responder isso agora, tá? Eu vou responder isso quando a gente estiver mexendo com clusters. E aí lá no cluster a gente vai fazer exatamente esse teste, utilizando exatamente essa situação de replicação de até esse mesmo exemplo aqui, e a gente vai chegar e vai recuperar a máquina, recuperar uma máquina que estava em uso num nó, deu pau, ela estava com a replicação ativa, então tinha uma última posição dela no storage ZFS do outro nó, e a gente vai recuperar ela sem precisar do segundo nó. Tá? Isso a gente vai fazer então em algumas aulas aí para frente, mais uma ou duas aulas para frente, a gente vai fazer exatamente esse exercício. A questão agora é entender o conceito da replicação, em que caso ele pode ser utilizado. Tá? Replicação então não substitui um storage centralizado, não substitui um storage com replicação, e aí o storage com replicação eu posso chamar de storage distribuído, como o cluster, né, ou como um Ceph. Ele não substitui isso, tá? Ele não substitui... o que ele substitui, na verdade? Bem, eu tenho a minha máquina virtual rodando no meu nó e ela está rodando no meu storage local. E eu só tenho backup dela, né, feito uma vez na noite. E eu precisaria de uma frequência maior de backup e uma velocidade maior de recuperação. Bem, nesse caso, tu pode pensar em adotar esse sistema de replicação, ele vai servir muito bem para ti. Tá? Então é uma automatização do processo de sincronia. Não digo sincronia, porque sincronia é um tempo menor, de replicação dos HDs da máquina virtual que tu pode jogar para algum outro nó. Tá? Lembrando que o primeiro snapshot ele é mais lento, o segundo snapshot ele é bem mais rápido. Tá? É um snapshot do tipo incremental. E aí esse snapshot quem faz, na verdade, não é nem o virtualizador lá, o QEMU e tudo que roda por trás do Proxmox. O snapshot quem faz aqui nesse caso é o ZFS, né, o sistema de ZFS. Então o Proxmox ele chama alguns utilitários do ZFS para fazer e se utiliza desses utilitários e dessas características do ZFS para fazer esses snapshots, por exemplo, incrementais, e com isso ter uma velocidade bem grande na recuperação, por exemplo, ou até no tamanho desses snapshots que são feitos. Tá? Por isso eles exigem que tu esteja sob um storage do tipo ZFS. Então, tua máquina virtual, e por último, né, tua máquina virtual, a última vez que eu reforço isso, vamos dizer, né, tua máquina virtual, quando for utilizar replicação, esse modelo, esse estilo de replicação, ela tem que estar sobre o hardware, né, o disco dela tem que estar dentro de um storage do tipo ZFS, como esse exemplo aqui. Se ela estava na local, tu pode migrar ela para um storage ZFS, exatamente como a gente fez na aula de hoje. Tá? Lembrando que tu tem que criar os pools, né, o pool ZFS tem que ter o mesmo nome nos seus dois nós que tu vai utilizar para fazer essa replicação. Ok? De ZFS é isso, e para finalizar esse nosso capítulo de storages, eu quero só dar uma pincelada no Ceph. Tá?
Então a gente vem aqui no Data Center e a gente dá uma olhadinha aqui no Ceph. Não, desculpe, na verdade o Ceph ele fica diretamente ligado no nó. A gente vai tratar o Ceph por nó, tá aqui ele. O Ceph ele é um mundo, tá? Ele é um mundo de configuração, ele é bem avançado, tá? Como eu falei, o Ceph ele é um sistema de arquivos, né, distribuído, vamos dizer assim, em resumo, o que é o Ceph? Tá? O Ceph ele permite que eu tenha uma máquina virtual com um HD virtual distribuído pela minha rede. Então eu posso ter vários nós Proxmox e aí eu tenho pedaços do meu HD da minha máquina virtual distribuído entre todo o meu cluster Proxmox. Isso me dá possibilidade de crescimento de espaço disponível, né, para aumentar minhas máquinas virtuais quase que sem um limite teórico, porque quanto eu posso ter mais máquinas nos meus nós e com isso eu posso ter mais espaço nas minhas máquinas virtuais, tá? E também me dá segurança, porque eu posso trabalhar quase como uma RAID 5 em rede, com um sistema distribuído, né? O que pega aí? Pega a questão da performance. O pessoal da Proxmox, que gostam bastante do Ceph, o Ceph ele é mantido em grande parte pela própria Red Hat, né? Então a Red Hat ela mantém o Ceph, ela não é dona do Ceph, mas ela mantém o serviço do Ceph, assim como o do Gluster, ela é uma das principais colaboradoras, tá? O pessoal do Proxmox, eles gostam bastante do Ceph, até estão adotando possibilidades de configuração de interface gráfica dele. O que acontece? Eles indicam a utilização do Ceph junto com HDs SSD do tipo Enterprise. Então a gente está falando de grandes empresas com custos maiores para armazenamento, né? E claro, necessidades maiores de espaço em disco, necessidades maiores de performance, e por isso a gente fala de HDs grandes e bem mais caros e bem mais rápidos, que são os HDs SSDs Enterprise. Aqui na nossa apostila eu só coloquei ele Ceph, coloquei um link, tá? Que é o Ceph Server. Eu entendo que para a pessoa trabalhar com Ceph no Proxmox, apesar de ser agora uma tarefa mais simples de configurar, já que a gente já tem uma interface gráfica que facilite essa configuração. Na verdade, tu tem que entender todos os conceitos do Ceph, né, que é esses OSDs, PG, tu tem monitoramentos por monitores que tu ativa em cada configuração, enfim, de nós, né, para eles analisarem os discos e disponibilizar esse disco para utilização. Então é em si um serviço complexo, né, uma solução complexa. Atrás de documentação, eu não encontrei documentação em português do Ceph, principalmente o Ceph Luminous, que é a última versão que eles utilizam, tá? De documentação que a gente tem do próprio Ceph, ele é bastante usado para ambientes em nuvem, tá? Como OpenStack e tal. Então, as documentações que a gente tem partem da Red Hat, muitas vezes, e uma das documentações mais completas que a gente tem é da própria Proxmox em inglês para a utilização do Ceph, tá? Como eles já utilizavam antes a versão Jewel, não sei se é assim que se fala, atualmente eles usam a versão Luminous, tá? Então eu aconselho assim, se tu te interessa por um sistema distribuído, sistema de arquivos, né, para armazenamento de dados distribuído e sem limite, tanto até de performance, mas sem limite principalmente de espaço em disco, aconselho que tu dê uma pesquisada a fundo nessa questão do Ceph, né? Assim como também uma pesquisada no Gluster FS. O Gluster ele é um pouco mais simples e o pessoal geralmente utiliza mais o Gluster do que o Ceph, pelo menos até o presente momento, tá? Então o Gluster a gente vai fazer toda uma configuração em conjunto, e aí utilizando interface texto,
né, conectando por SSH no servidor. A gente vai fazer essas configurações todas no servidor ali com Gluster para ativar ele ali e fazer os testes com, enfim, com máquina virtual, a migração de máquina virtual com, com storage centralizado em Gluster, tá? O que eu estava falando sobre o Ceph é tem toda essa documentação, né? Acredito eu que se existe a necessidade de um aprendizado do Ceph, a pessoa tem que se dedicar a ler bastante sobre isso. Acredito que seja um conteúdo aí para um curso específico de Ceph, e aí talvez um dos módulos do curso seja a adoção do Ceph dentro do Proxmox, e além dele, de repente, nesse curso, a utilização do Gluster, né? Aí pegando os detalhes de configuração e principalmente um tuning de performance, que o que pega bastante é a performance, tá? Então, um tuning de performance ele é bem importante, bem interessante, não só no I/O de disco, que conta bastante, por isso a utilização de SSDs, mas também a questão da interconectividade dos nós, né? Então eu tenho esses HDs distribuídos entre meus nós, mas a conexão de rede entre eles tem que ser uma conexão super rápida para a gente não ver ou não perder performance nessa troca de informações de rede, tá? Então tem bastante informação de Ceph aqui, quem quiser se aprofundar. Nesse curso a gente vai se aprofundar um pouco mais em Gluster FS, que é o que a gente vai ver em seguida. Ok? Então de storage é isso, tá? Na próxima aula a gente vai ver a importação de máquinas virtuais no Proxmox 5, principalmente importação de outros hypervisors, e a gente vai usar o exemplo ali de uma máquina em VirtualBox, que a gente vai fazer a importação dela para dentro do Proxmox. Beleza? E até a próxima aula. Muito obrigado.